Olá pessoal, namastê, muita luz, muita paz a todos. Bom, esta semana vai ser dedicada, então, à viagem do homem à lua. Tchê, 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 tchê. Por quê? Vocês sabem que data que a gente está se aproximando? O que aconteceu no dia 20 de julho de 1969? Exatamente, do pouso da Apollo 11, né? Então nós vamos conversar. Então a primeira pergunta, né, que nós vamos fazer, vamos tentar responder, professor Lécio, a humanidade realmente chegou à Lua? Né? Muito bem. Então, eu sou um cientista, tá? Nessa história de teoria da conspiração, ninguém me engana. Né? Pode ter certeza. Eu tenho informantes dentro da NASA. Eu tenho gente lá dentro. Tem brasileiros muito importantes trabalhando lá. Tenho amigos que estudou comigo trabalhando por lá. Né? Então, é muito difícil, né, fazer um mistério como esse, uma enganação como essa. É muito difícil. Envolve milhares de pessoas, certo? Até milhões de pessoas envolvidas. O projeto do Homem à Lua é um projeto muito audacioso. No entanto, ele tem uma origem. Ele começa lá durante a Segunda Guerra Mundial. Tá? Durante a Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez na história, começaram a se usar uma coisa chamada mísseis de longo alcance, não tripulados. Até então a gente tinha foguetes, sabe esses lança-foguetes que nós temos até hoje? Que vai no caminhão, bota lá uns 30, que lançador de foguetes? Porque o conceito de foguete existe desde que inventaram a pólvora. Tá? Os chineses usaram muito foguetes na guerra. Quando eles usaram a pólvora, começaram a usar explosivos. Entender que a pólvora era um elemento de explosão. Você podia fazer uma bomba explosiva. E se você colocasse em volta dessa bomba, né, prego, tudo quanto é porcaria de ar, de ferro, ao ar ele explodir, esses estilhaços formavam, né, uma grande arma, né? Uma grande arma de guerra. Você está entendendo? Então, é claro que os foguetes eram muito primitivos. Você só fazia um tubo, enchia de pólvora, botava uma varetinha para dar um equilíbrio e mandava, mas não tinha precisão nenhuma. Né? Então, quando, durante a Segunda Guerra Mundial, né, os alemães começaram a desenvolver um tipo de míssil, um foguete teleguiado, um foguete, vamos assim dizer, que você pudesse razoavelmente dizer aonde ele vai cair, uma certa precisão, e levando uma carga muito grande de explosivos. Né? Nós tínhamos dois tipos de foguete de estudo na Segunda Guerra Mundial. Um era o foguete V1 e outro era o V2. O V1, na verdade, era apenas um avião a jato, basicamente, funcionando com turbinas. E o V2 não, era um foguete de combustível sólido. Né? Que você, na câmara de compressão, você podia fazer um jato de queima e lançar esse foguete no espaço. Né? Esses foguetes V2. Então, Wernher von Braun, né, na ilha de Peenemünde, né, eles estavam testando e construindo esses foguetes. Veja, eles tinham que fazer tudo isso em cavernas. Eles não podiam fazer isso à superfície, que o bombardeio inglês constantemente estava mandando bala em cima deles. Você vê, os alemães tiveram que construir uma indústria debaixo da terra, numa caverna, com centenas e centenas, até milhares de gente trabalhando para produzir esses V2, esses foguetes numa linha de montagem. E esses foguetes atingiam Londres. Cada foguete levava uma carga de explosivo que destruía um quarteirão quadrado. Imagine um foguete cair aqui e destruir um quarteirão quadrado. Então Londres, né, foi realmente, né, destruída por esse bombardeio de V2 da Segunda Guerra Mundial. Eram foguetes realmente interessantes, né, no sentido estratégico. Mas o sonho de von Braun sempre foi chegar à Lua. Ir para a Lua.
No tempo da guerra, Hitler convoca esses cientistas para trabalhar no esforço de guerra. Né? Terminada a guerra, os americanos levam uma equipe muito grande de cientistas para os Estados Unidos. Você sabe quantos cientistas alemães do projeto V2 foi levado para os Estados Unidos e depois trabalhou para a NASA? Era uma coisa de mais de 400 cientistas. Os Estados Unidos levou mais de 1.500, quase 2.000 cientistas e técnicos para os Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. E a Rússia fez o mesmo. A Rússia pegou um grande engenheiro que trabalhava ao lado do Wernher von Braun na produção de V2, chamado Doug Berger. Né? Então esse, que era um general e era engenheiro. E ele coordenava os projetos na parte de segurança, na parte do próprio projeto também de engenharia. Por isso, a Rússia desenvolveu foguetes muito rápidos depois também. E logo terminada a guerra, agora tem uma coisa muito interessante que vai associar um pouco a ufologia aí para vocês entenderem. A história da coisa. Tudo tem uma história, as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? Então, existia uma região lá, chamava Base Andrews, né, nos Estados Unidos, a base aérea de Andrews, né, onde a equipe do Von Braun e um grande número de foguetes que estavam na linha de montagem foi trazido para os Estados Unidos. Tá? E esses foguetes V2, né, eles eram foguetes lá, começaram a ser testados nos Estados Unidos, para aperfeiçoamento. Só que essa base Andrews aqui, ela fica a 150 quilômetros de Roswell, onde caiu o suposto disco voador, que eu nunca engulo. Eu nunca engoli a história de Roswell, até hoje não vou engolir, ninguém me prova o contrário. Os americanos não têm nenhum disco voador, eles não têm nenhum ET com eles, não tem absolutamente nada. O que caiu em Roswell é um foguete V2 de teste. Que aqueles foguetes da década de 40, né? Você vê, são 2 anos após a guerra que esses objetos começam a ser testados no deserto e começam a cair ali. E é óbvio que os materiais utilizados eram muito sofisticados e diferentes. Né? Vocês têm que entender que durante a Segunda Guerra Mundial não existia matéria plástica. Não existia material plástico. Foi inventado depois. Então imagine se um cara inventa um material para foguete plástico, leve e tal, né? Cai lá, os caras, oxa, que louco, que merda que é essa? Nunca vi mais gordo. Então, a câmara de combustão de um foguete, ela gera temperaturas muito altas mesmo. Então, o material para se projetar uma câmara de combustão de foguete é inovador. Tá? E é segredo industrial, ninguém vai falar como que essa liga é feita, como que esse material é feito para a construção de foguetes, de mísseis. Isso é um segredo de Estado. É como fazer a bomba atômica. Não é todo mundo que sabe. É? Entendeu? Se você começar do zero e fazer uma bomba atômica sem comprar projeto pronto, você vai demorar 100 anos para fazer. Está entendendo? Igual os americanos. Bom, então, né, a história é do desenvolvimento de mísseis. E na década de 50, né, todos sabem que houve um teste de um foguete desenvolvido pelo Exército. Todo foguete era desenvolvido com base na tecnologia do Von Braun. Só que você tinha, né, depois funda a NASA, e depois você tem o Exército, a Força Aérea, que está desenvolvendo mísseis balísticos para a guerra, para levar a bomba atômica. E tem a história de um lançamento de um foguete, que os ETs vão lá, dá 3 raios de luz à nave, a ogiva se perde, tá ok? Então, aí houve uma ideia, veja bem, você tem que levar uma certa quantidade de peso em órbita da Terra. Tá? Mas para fazer isso, você tem que fazer o seguinte, né?
está aqui a Terra, eu vou lançar sempre um foguete, eu não vou lançar ele reto. Se eu lançar reto, acabou o combustível, ele volta para baixo. E a quantidade de combustível gasto para você botar toneladas no espaço é muito grande. Então o foguete ele sobe, assim que ele sobe, ele se inclina. Ele se inclina para ele chegar numa certa altura, que é capacidade para entrar em órbita. Aí você desliga o foguete e ele fica andando sozinho em volta da Terra. Ele fica caindo sempre aquele processo que eu já falei para vocês. Então, aí os cientistas inventaram uma coisa muito inteligente, que é estágios. 3 estágios no mínimo. Por quê? Porque a maior parte do foguete, quase que 2/3 do foguete, é cheio de combustível, é muito peso. Então, à medida que esse combustível vai acabando, quando o combustível acaba, é muito genial você jogar essa parte do foguete fora e iniciar a queima do segundo estágio, que é outro foguete, é o foguete dentro do outro. Aí você descarta esse peso. E aí, quando esse foguete também está acabando o combustível, eu pego o terceiro estágio e aciono ele, né? E esses aqui são descartados, caem no mar. Ok? Então essa foi uma das técnicas de se mandar um foguete para o espaço. Né? Uma carga útil para o espaço. Então quando chega lá, agora uma ida para a Lua, ela vai oferecer um monte de obstáculos interessantes. Né? Você tem que levar muito combustível, o combustível pesa. Então, o Saturno V foi o foguete mais bem projetado pelo Wernher von Braun, da equipe dele, para se colocar o homem na Lua. É o projeto Apollo, que começa com o Apollo 1, e durante o Apollo 1 acontece um dos maiores acidentes, morrendo 3 astronautas queimados. A Charlie foi 7, era bastante astronautas que ia, né? Entendeu? Mas o primeiro acidente com morte foi esse, nos Estados Unidos. 3 astronautas. Aí eles mudaram todo o projeto. Porque eles queriam lançar o foguete com a câmara cheia de oxigênio, cheia de ar. Agora não. Agora eles tiram tudo o oxigênio e o cara vai com o capacete no lançamento. Só depois do lançamento que o cara tira o capacete, tira aquela roupa. Entendeu? Fica com uma roupa mais confortável para a viagem. Né? Inclusive na estação internacional, eles não vão ficar com aquele puta traje pesado, pressurizado. Né? Então, você tem toda uma situação de você lança o astronauta e coloca ele em órbita. Aí, o desenho da Apollo era mais ou menos assim, ó. E aqui, e aqui. Aqui era o reto foguete. Então esse era o módulo que a gente chama de módulo de comando. Todo esse módulo aqui. Esse módulo vai para a Lua. Essa parte aqui vai para a Lua. Então essa parte vai. Ele sai de órbita da Terra e a Lua está aqui. Ele faz um traçado em essa assim, ele faz assim, ó. E ele entra em órbita da Lua. Nesse sentido. Um dos problemas era o seguinte, como você tem pouco combustível, né? É borboletinha. Como você tem pouco combustível, sempre nesse projeto aqui, a nave vai passar atrás da Lua, no lado escuro da Lua. E toda vez que a nave está passando por trás aqui, para entrar em órbita, nesse ponto ela perde a comunicação com a Terra. Isso é ruim. Se dá qualquer problema, é mais ou menos uns 50, 70 minutos, até 1h30 que ele vai ficar sem comunicação. Aí você pergunta, Laércio, por que o cara não vem e entra nessa órbita assim? Assim não que ele perde a comunicação com a Terra. O problema é você vir numa puta velocidade e ter combustível para frear a nave e fazer ela entrar nesse movimento aqui, nesse sentido aqui, ó. Numa órbita assim, então é mais fácil, por inércia. Mas toda vez que ela vai entrar em órbita, ela tem que ajustar, tem que acionar o retrofoguete. Ela vira a bunda da nave para cá, ela vira para cá assim, e o retrofoguete fica para cá, ela aciona para frear a nave, que ela vem com muita velocidade, para ela entrar em órbita. Tem que ter um cálculo preciso para isso.
Aí ela fica, certo? Aí os caras abriam, né, uma parte, olha que interessante, eles abriam uma parte dessa daqui que tinha aqui, e aqui o módulo lunar estava aqui dentro. Então, aí uma parte, um astronauta ficou aqui nesse módulo de comando, e parte do módulo lunar que foi descartada desceu para a Lua. Desceu na superfície da Lua. Então, 2 astronautas descem e um fica. Né? Então, todo esse projeto, deixa eu explicar para vocês que não é uma coisa tão simples. Então, o que a NASA fazia? A NASA fazia o seguinte, bom, quem vai fazer o traje dos astronautas? Então ele fazia uma licitação, como uma empresa pública, né? Qual indústria dos Estados Unidos vai concorrer, apresentar um projeto para fazer o traje dos astronautas? E quanto você cobra? Era assim. Agora, por exemplo, quem vai fazer o módulo lunar, o módulo de pouso na Lua? Era uma outra empresa. Quem vai construir o foguete? O projeto é do Von Braun, mas você tem que ter uma indústria que vai fabricar esse foguete. Então uma indústria fabrica o foguete. Ok? Tá? O rádio que os astronautas vão usar para se comunicar. Tem uma empresa especializada só em radiocomunicação. É contratado por um rádio, o astronauta vai ter que falar da Lua, aqui não pode falhar. Entendeu? Então, aí, você quer ver, quando o astronauta vai voltar, ele abre 3 paraquedas para aliviar a queda. Quem vai fazer esse paraquedas? Aí tinha uma indústria especializada em paraquedas e vão projetar o paraquedas que vai amenizar a queda do astronauta. Então, era muito gasto e muita gente trabalhando no projeto para simplesmente ser uma teoria de conspiração. Certo? E mesmo aquela calculadora, aquele filme que você assistiu, né, da negra calculista lá, matemática, era gênia, né, em matemática, Estrelas Além do Tempo. Quando o primeiro astronauta americano foi entrar em órbita, quantos cálculos, né? Tem toda uma equipe de base controlando, né? E outra, os computadores estavam no começo, né? E foi uma equipe de uma universidade americana que desenvolveu todos os softwares para o projeto Apollo. E um dos projetos, e uma das partes desse projeto era um garoto de 16 anos que tinha feito o programa. Era um gênio em informática. Que fez um dos projetos, dos programas que estava dentro da Apollo 11. Inclusive que desceu com o módulo lunar. Para funcionamento do equipamento lá. Né? E aí, quando os astronautas estavam descendo com o módulo lunar, tem uma quantidade de combustível que você tem. Se você passar daquilo, a nave cai. Porque não tem combustível. Ela vai cair e dar uma porrada no chão. E aí os caras estavam descendo, procurando um lugar para pousar, porque tinha muito buraco, pedras, tem que arrumar um lugar mais ou menos plano, né, para a nave ir. Porque depois ela não pode ficar inclinada, porque depois que ela sair, ela pode cair. Ela tem que ficar bem retinha, porque na hora que ela for relançar, ela tem que sair em pé. Faltava 18 segundos para o combustível acabar. 18 segundos. Aí agora tem que ser agora ou nunca. E outra, disparou 3 alarmes. 3 alarmes vermelhos. Computador de bordo acionou um alarme. Ninguém, e na Terra que ninguém sabia o que era 1826, que era o número lá do código do alarme. Um estagiário que estava lá no departamento de software falou, não, pode pousar, que isso aí não tem problema não. Se o moleque não fala, os caras iam abortar a pousagem, eu vou levantar o voo de novo e não ia pisar na Lua. Olha, um jovem estagiário salvou o pouso do primeiro homem na Lua. Porque falou, não, o computador está sobrecarregado, ele está dando sinal que ele está sobrecarregado, mas não tem problema não é nenhuma falha no sistema. Se não é ele, todo mundo procurando que porra que é esse código, o cara está pronto para pousar na Lua, nós temos que abortar a missão, se é um defeito grave, né? Ele não sai mais de lá, entendeu? Você imagine
2 astronautas mortos na Lua, no primeiro tentativa de pouso no homem na Lua. Ele pode pousar, andar, uma boa, puta show, né? Mas depois para sair de volta. E se não sai? Vai ficar lá até acabar o oxigênio. É uma morte triste. Ou eles tinham levado cápsula de cianureto, sabia? Para se suicidar se fosse preciso. Porque ninguém quer passar uma morte morrendo sem ar, sem oxigênio. É triste. Mete uma cápsula de oxigênio e apaga na hora. Oi. Então, porque o reto foguete está aqui. Né? Ele tem que frear para diminuir a velocidade. É, porque se ele fazer assim, ele acelera a nave mais ainda, Wanta. Não tem freio para precisar de um freio no espaço. Né? Não tem ar, não tem nada, ele tem que virar. Tudo é com foguete, tudo é foguete. Aumenta, diminui a velocidade, tudo com foguete. O freio dele é reto foguete contrário ao movimento. Né? Esses meus alunos aqui são tristes, viu? Não, ele está numa velocidade, ele vai freando. Ele vai diminuindo. Por isso que é um freio. Ele aciona com computador, né? Quanto tempo, tudo calculado. E a NASA tem que verificar pelo radar se ele está fora de curso. Geralmente ele tem que dar umas correções de curso no voo. Está saindo fora aí, volta aí de novo. Então essa área se chama telemetria. Então, existiam radares aqui da Terra que iam acompanhando o voo. Você pode ver que quando tem o centro de controle lá, os caras têm um painel muito grande com o desenho da nave indo. Se ela sair fora do curso, dá alarme. Né? Aí tudo fica louco lá. Não. Então os caras vão calcular quanto tempo ele tem que acionar o retrofoguete, porque lá ângulo ele tem que virar a nave para ela voltar no curso de novo. Tudo isso tem que ser feito muito rápido. Né? Porque se ela faz isso aqui, ó, se ela erra 1 grau que ela sai aqui, ó, 1 grauzinho de nada, que ela sai fora do curso, ela faz isso aqui, ó. Lá na frente, ó. Lá na frente ela perde a Lua. Não tem como voltar. Você não tem combustível para fazer o foguete. Porque a gente calcula assim. Aí entra em órbita, ele fica com uma velocidade. Aí para voltar ele já tem uma inércia, ele já tem uma velocidade para voltar. A hora que ele chega aqui, a gente faz ele voltar. Então, é uma coisa de muitos anos de desenvolvimento, muito trabalho de muitos técnicos, cientistas, matemáticos, engenheiros, muitas empresas. Tem um programa, né? Tem um programa na Discovery, não é nem o History, é na Discovery, chama-se Como o Homem Foi à Lua. Tá? Então tem todas as etapas, desde Apolo 1 até Apolo, né? E quando foi Apolo 13, Apolo 14, por exemplo, que eles quiseram levar um Jeep. Aí ele chegou para uma empresa e falou assim, ó, você tem tantos metros quadrados, aqui você tem 1,5 metro quadrado de espaço no módulo de comando para você levar esse Jeep. No módulo lunar, que tem que descer com o módulo. Então o módulo lunar é um objeto, você vai ter um buraco, o buraco era em ângulo, assim, ó. Né? O buraco era assim, ó. Era uma coisa assim, assim, assim e assim. Certo? Entrando assim, né? Sabe? Era fundo assim. E tinha tanto. O cara falou, você tem que fazer um Jeep que cabe aí. E o peso não pode ultrapassar isso. Tudo era muito complicado. Né? Oi. Você não pode... Era assim que os engenheiros faziam na NASA. E aí os negros chegavam lá, na NASA, o cara pesava, ó, você tem que tirar 30 quilos dessa merda aí. Pois 30 quilos não pode ir. E os caras voltavam e afinavam o tubo, deixavam o tubo mais fino, sabe? Tudo para poder entrar nas normas que eram precisas. Porque era o tanto que o combustível do foguete poderia levar de peso, tudo certinho, não podia ultrapassar esse peso. Entendeu? E outra, vai deixar tudo na Lua. O Jeep vai ficar na Lua, tudo, mas até porque ele não serve para volta, é só peso, que ele vai ter que trazer de volta, então ameniza o peso, larga tudo lá. E é interessante que quando o módulo lunar pousa, ele tem os tripés dele lá, né, os 4 pés dele que ele pousa. E ele fica aqui em cima, né?
Então, a hora que ele vai embora, né, ele vai só com essa parte aqui, ó, para cima. Essa base aqui fica, porque funciona como base de lançamento para ele. Aí os dois astronautas entram aqui, vai embora e pega o módulo de comando em órbita da Lua. Entendeu? Então, realmente, é muita gente. Inclusive, você vai ver uma hora que o cara vai testar o módulo lunar aqui na Terra. E é difícil de pilotar aquela merda aqui na Terra, porque aqui a gravidade é muito alta. Né? Os caras fizeram um meio grande lá, que o Neil Armstrong teve que se ejetar, senão ele morria. Ele se ejetou no treinamento. Da Terra-Lua? Não, é muito pouco. Não, não é muito pouco. A velocidade da luz daqui a Lua é 30, 40 segundos. Não faz muito, não. Não dá tempo, é rapidinho isso aí. Esse delay é muito pequeno. Agora, o delay de Marte já é complicado. O delay de Marte dá mais de 30 minutos, pô. Não tem conversa ao vivo. Só pode mandar pacote de informação. É que nem mandar mensagem no WhatsApp. Você não fala ao vivo no WhatsApp. Você manda um texto de áudio e espera a pessoa responder. Manda um texto de áudio e espera a pessoa responder. Mesmo imagem, você pode mandar imagem, mas tem que esperar ela responder. Você não fica conversando ao vivo, né? Saiu fora da órbita ali. Eles viram 40 segundos depois, chegou lá, tem que fazer os cálculos. Tudo. Exatamente, tudo esse cálculo é feito. Tudo cálculo de delay é feito também. O computador, ele vai levar em consideração tudo, todos, o atrito, tal, o tempo que o astronauta, tudo. Né? Até o astronauta receber, preparar a mensagem, eles vão calcular, 30 minutos depois você vai fazer correção de órbita. Ele fala assim, correção de trajetória. Então ele já fica tudo preparado para a correção de trajetória naquele ponto da jornada. Prepara o ângulo da nave certinho, os retrofoguetes ficam alinhados, ele aciona. Ele fala assim, você vai acionar por 35 segundos. Então o cara fica lá com o contador. Aciona o retrofoguete. Pá, desliga. Porque já acertou. Aí o cara aqui verifica se ele entrou, o radar. Que o astronauta não tem como ele lá saber que ele está no curso. Por isso que eu falo para você, se não tiver um cara aqui olhando, a nave não tem essa autonomia de ficar pilotando, voo e volta a hora que eu quero. Não tem. Era uma nave muito primitiva. Você está entendendo? O computador levado dentro da espaçonave Apollo 11, né? Qualquer page hoje tinha uma velocidade maior de computação do que tinha lá. Era muito primitivo os equipamentos. Qualquer calculadora eletrônica de hoje é melhor que o computador da Apollo 11. Então, eu falo assim, os caras eram heróis. Os caras eram heróis para entrar naquela bomba lá, puta bomba, sendo lançado para o espaço. Né? Isso teve muitos testes, muitos foguetes que explodiram na base, muito para ter a segurança, agora vamos botar o homem aí e esse bicho não vai explodir. Mas mesmo assim era perigoso. Os russos estavam nessa corrida espacial também, mas os russos se ferraram, os russos morreram muito astronauta. Sabe? Os russos nunca tiveram um projeto de mandar um homem para a Lua. Eles nunca conseguiram fazer isso. Eles só botaram homens em órbitas e tudo mais, e sondas não tripuladas para a Lua. Mas nenhum homem russo saiu da órbita da Terra para ir em direção ao espaço. Isso nunca aconteceu. Então, o que eles fizeram? Então, por exemplo, Apolo 8, Apolo 9, Apolo 10, elas testaram tudo antes de pousar na Lua. Então, a primeira foi ver se eles entravam em órbita na Lua com segurança. Ó. Então, ele só entrou em órbita da Lua, fez todas essas medidas, tal, e acionou o retrovisor e voltou para a Terra. Isso é o Apolo 8. Apolo 9, eles vão levar o módulo lunar. Não, na Apolo 10, pela primeira vez, eles levam o módulo lunar. Eles desacoplam o módulo lunar, distancia e vê se acopla de novo em órbita da Lua, se não dá pau. E volta para a Terra. Quando estava tudo testado, vai dar certo, então agora vão descer. Então não é, eles fizeram muita missão de ir para a Lua e não pousar na Lua. Inclusive o Jim Lowell,
O Jim Lowell foi um da Apollo 9, se não me engano. Ele deu a volta na Lua, deu a órbita na Lua. Aí o sonho dele era pousar na Lua. Aí ele foi na Apollo 13. Porra, se ferrou, né? Porque a Apollo 13 deu explosão na ida. Deu uma zebra para você trazer os astronautas de volta. Porque o motor principal do foguete pifou. Como é que eu volto para a Lua sem esse motor aqui? Volto para a Terra. Olha o que eles tiveram que fazer. Eles tiveram que usar o motor do módulo lunar para voltar para casa. Mas para isso, a nave era muito pesada. Aquele foguete não tinha capacidade para fazer eles voltar numa órbita, uma rota segura para a Terra. Eles tiveram que jogar meio mundo de merda que estava dentro da nave fora para aliviar o peso. Vocês assistiram Apollo 13? Assiste o filme Apollo 13, o que é legal. Todos os cálculos dos caras para tentar trazer o astronauta de volta. Porra. Ué, por que já fizeram um monte de foguetes para testar? Por que já não deixaram de reserva para se acontecer alguma coisa e buscar eles? Não dá tempo. A pessoa fala, não dá para fazer uma missão de socorro? Não, não dá tempo. Não dá tempo. Você fazer uma missão, mandar para o espaço 3 astronautas ou 1 astronauta só. Não tem vaga no foguete para voltar. Tudo é calculado para 3 astronautas. Certo? Os foguetes não estavam tão avançados. E a equipe de resgate, você não lança imediatamente. Você tem que ter janela de lançamento, demora uma semana para você lançar. O cara já morreu. Entendeu? Então não tinha, era uma missão suicida mesmo. Em grande parte era uma missão suicida, tudo podia acontecer. O presidente americano já tinha um discurso pronto caso os astronautas morressem na Lua. Estava pronto até. Tinha um monte de coisa. Então era uma missão extremamente difícil. Mas os engenheiros eram bons. Os negros eram bons. Saca? Os caras eram bons. Os alemães, lá, os Wernher von Braun, garantiu todo o foguete, todo o projeto do foguete propulsor era dele. Entendeu? E é óbvio, é aquilo que eu digo para você, né? O trabalho era muito dividido. Chegava na NASA, os caras, não, esse projeto não vai funcionar. E outra, eles tinham que simular o vácuo, né, do espaço, né? Então metiam numa piscina. Ou às vezes, numa câmara de descompressão, testar o traje espacial, o cara tem que entrar numa câmara de vácuo total. Se dá qualquer zebra, ele morre ali. Até tirar o cara lá de dentro. Testar o traje. Os homens fizeram muita caminhada no espaço, tudo assim, com traje, antes de ir para a Lua. O primeiro homem a caminhar no espaço, sair da nave, com aquele cordão amarrado lá fora, para testar o traje. Entendeu? Você tem que entender que no espaço a temperatura é quase zero absoluto. Tá? E o corpo humano, quando ele começa a esquentar dentro do traje, ele começa a ferver, vai a 50, 70 graus lá dentro. Tem que ter um aparelho de ar-condicionado para refrigerar o traje por dentro. É muito sofisticado. O traje é todo cheio de mangueirinha de água que passa num refrigerador nas costas dele. Na costa dele, aquela mochila gigante lá, tem oxigênio que ele vai respirar. Tem um propulsor lá para refrigerar a água que vai circular em todo o traje espacial. Sabe? É muita coisa. Tem que ter várias camadas para a radiação solar, a radiação do espaço também não matar o astronauta. Né? Tudo é muito calculado. Tá? Muito calculado. Né? Então, tem um programa, né, no History que é exatamente isso. Você tem os caras da conspiração dizendo que o homem não foi à Lua e eles vão apresentar a tese deles, fazer as perguntas. E os cientistas vão responder como foi vencido tal barreira. Existia muita estação de rádio amador que a gente captava a conversa dos astronautas ao vivo. E por telemetria, você sabe que vem vindo do espaço. Não é uma estação da Terra. Entendeu? Os russos estavam acompanhando de perto também. Os russos tinham radar.
Então os russos, se a nave não vai para a Lua, se a transmissão não está vindo daquela nave, é fácil detectar, gente. Que alguém está em um estúdio, está fazendo tudo, mandando a imagem, mas tem que vir do espaço. E a gente tem parabólica que você vai direcionando o sinal, certo? Você tem que pegar, direcionar, está vindo lá na Lua mesmo, a transmissão. Entendeu? É complicado. Então, na época, né, você vê que a transmissão para a televisão foi em preto e branco, não foi colorida. Não tinha televisão colorida aqui no Brasil em 69. E as próprias transmissões de TV foi em preto e branco, da Lua, não foi em cores também. Quando eles trouxeram as filmagens que eles levaram, aí era tudo colorido. As fotos que eles fizeram na Lua, eles revelaram tudo aqui na Terra. Porque não tinha foto digital naquela época. Senão mandava em tempo real as fotos, né? Você batia as fotos e mandava pelo Zap. Tem perguntas, Luna? Bota aí, então. Vamos ver. Os astronautas encontraram alguma construção na Lua? Veja bem. Aí que entram as teorias de conspiração. Tá? Oficialmente, não encontraram nada. Oficialmente. Mas... Aí vem o mas. Segundo Apolo 11, existem muitos diálogos da Apolo 11, né, que o Neil Armstrong falava que tinha um objeto muito grande pousado perto dele. E que a Apolo 11 foi seguida de perto por objetos luminosos no céu. Então, a gente... Porque eles tinham uma comunicação secreta. Quando eles iam falar coisas que não eram para dizer, eles tinham um canal secreto. Um canal código. Eles mudavam o canal. Tinha um canal público e tinha um canal secreto. Então toda vez que ele ia falar, eles mudavam. Mudar para o canal particular. Ele falava assim, mudar para o canal tal. Aí ninguém ouvia. Porque era codificado. Né? Canais codificados, o radioamador aqui não tinha equipamento para decodificar. Né? Nem os outros. Né? Então, é como se pegar uma máquina Enigma, tentar decodificar ela rápido. Você não vai fazer isso. Mas, então tem as teorias, né? Agora voltada a objetos, a segmento de UFOs. Mas cidades, nunca houve. Tem um detalhe que quando o astronauta estava passando por trás da Lua, ele viu uma coisa e filmou, um flash de luz que veio da parte escura na Lua, que ele não sabia o que era. Tem muita coisa assim. Tem muita coisa que ficou em mistério. Tá? Isso tem. Bota lá outra pergunta. Professor, o senhor já foi passear na Lua em projeção astral? Pode falar como é lá? Não tem nada de diferente aqui. Só é inóspito, silencioso. Não tem ninguém naquela porra. Certo? E em corpo astral você não pode ficar muito tempo lá. E outra, nunca vá para o espaço sozinho. Você vai lá só com tecnologia avançada e nave sofisticada. Não adianta você se aventurar, eu saí do corpo, agora eu vou mirar na Lua e vou para a Lua. A hora que você sair da atmosfera da Terra, você já se ferra. Você toma uma carga de radiação do espaço do seu corpo astral, você volta tudo fodido para a Terra. A hora que você entra no seu corpo, você está um lixo. Então não pode. Então, em sã consciência, ninguém deixa você sair por espaço. Tem aviso, a gente sabe, tá? O espírito não faz essa bobagem, porque já se ferra na primeira e na segunda, ele não vai. Né? Então, todo esse povo que fala que foi fazer viagem, é tudo virtual. Ninguém foi coisa nenhuma. Eles vão para a cidade astral e lá eles fazem viagem virtual. Viagem virtual, tudo bem. Só que a viagem virtual do astral é 1 bilhão de anos na frente da nossa tecnologia de botar um óculos na cabeça e achar que está fazendo viagem virtual, né? É outra história. Tudo é tecnologia avançada no mundo espiritual. Tá? Né? Tem colônia espiritual na Lua? Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Certo?
Porque não há motivo. Tem tanto espaço na Terra. Vamos na Lua, para quê? Né? Seria os lunáticos. Quem mora na Terra é terráqueo. Quem mora na Lua é lunático. Você teve que desenvolver vários termos. Por exemplo, quando a nave pousou na Lua, ela não aterrissou na Lua. A palavra aterrissar só acontece na Terra. Então, qual que é o termo certo quando a nave pousou na Lua? Vocês sabem? Aqui a nave fez uma aterragem, ela aterrou na Lua. Qual que é o termo correto? Alunissagem. Tá? Então, quando a nave pousou, ela fez uma alunissagem. Ou seja, que é um pouso na Lua. Quando pousar em Marte, nós vamos ter que arrumar um termo. Ninguém falou esse termo até hoje. Que as naves estão pousando em Marte. Certo? Nossas sondas estão pousando em Marte. Não pode falar assim, aterrissou em Marte. Porque aterrissar significa aterrar. Tem a ver com o termo terra, nosso aqui. O americano fala landscape, né? Era outra coisa. Ele usa a palavra land. Então, nós vamos ter que inventar uma para Marte. Né? É difícil até inventar um trem português para amartizar, amartizando. Né? Fica difícil, fica feio. O senhor acha que tem como aperfeiçoar os foguetes para fazer viagem para a Lua com mais segurança? Veja bem. Amanhã nós vamos discutir se o homem foi ou não foi para a Lua no sentido técnico, né? Vamos tentar assim, na teoria de conspiração, tem como provar que o homem foi para a Lua? A tecnologia da década de 70 era suficientemente, foi provada que dava para ir para a Lua. Você vê, não tinha internet, não tinha computador, não tinha quase nada. Certo? Nós estamos começando a usar transistor nas coisas. E nem a digitalização a gente tinha entendido direito ainda. Né? Uma comunicação digital, computadores digitais, cara, tudo meio analógico a coisa. Né? No entanto, né, hoje são 70 anos, praticamente, 73 anos depois que o homem pisou na Lua. A tecnologia nossa evoluiu demais. Então é óbvio que nós aprendemos muito com as estações orbitais, com ônibus espacial, toda que é uma tecnologia moderna aplicada. Então, como nós estamos usando tecnologia super moderna, a gente tem que testar tudo de novo. Então os foguetes têm que ser tudo testado. A pergunta é, por que você não faz um Apollo, por que não deixa o Saturno V? Copia o Saturno V e faz de novo, né? É que o Saturno V era muito antigo. Então nós temos que tocar todas as peças do Saturno V para outra coisa nova, de tecnologia nova, né? E é isso que tem que ser testado. É por isso que está explodindo muito. Né? Os caras vão ter que começar do zero, praticamente. Né? Pode usar até a base do conhecimento de tudo que existe, de foguete, mas os materiais, tudo é novo. Né? Tem muita indústria particular no meio dessa história. Certo? A indústria do Elon Musk é particular. Os caras não vão vender projeto para ir na NASA de graça. Né? Porque essas indústrias que fizeram o Apollo, é tudo particular. Sabe? Elas vendiam o projeto. Elas faziam um projeto e vendiam para a NASA. Por exemplo, o módulo lunar não foi feito pela NASA. O módulo lunar foi feito todo... Você sabe, a cabine de comando, onde os astronautas iam, também era uma outra empresa que faz. Cada empresa, uma outra empresa fazia. A NASA era só coordenava. A NASA só fazia a montagem geral. E fazia os testes para ver se o negócio ia funcionar mesmo ou não. Mas ela, por isso que eu falo, eram milhões de pessoas trabalhando para botar o homem na Lua. Não era meia dúzia. E muita grana foi gasta. Ou seja, cada viagem para a Lua era 6, 7 bilhões de dólares. É um absurdo o que se gastava. Hoje, para botar um homem na Lua, você não tem noção em termos de bilhões de dólares quanto você não gasta. Então tem que valer a pena. Só para dar um passeio e voltar, trazer um monte de pedra de novo,
Não tem sentido. Vai gastar dinheiro para fazer o que os astronautas da Apollo fizeram? Tem que ser algo novo, algo diferente, algo audacioso. E hoje tem que mandar uns 7 caras para a Lua. Não adianta mandar 2. E vão querer mandar uma mulher agora que pilou o negócio, né? Já vai levar uma vassoura para varrer na Lua. Porque a Lua tem muita poeira. A Lua é só poeira. Né? As mulheres vão ficar loucas lá com a poeira da Lua. Hã? Nossa Senhora. O que acontece com quem morre no espaço? Bom, até hoje ninguém morreu no espaço, graças a Deus, lá. As pessoas morreram na reentrada. Os russos, não americanos, e os astronautas americanos, né? Um morreu na subida, outros morreram na reentrada. A Challenger e a Columbia explodiu. A Columbia explodiu na descida e a Challenger explodiu na subida. Os caras nunca encontraram nem um fio de cabelo dos astronautas até hoje. Tal foi a explosão. E tal a destruição, né? É muito poderosa, a gente tem noção. Então, bom, até agora ninguém morreu no espaço, mas se morrer, não tem problema nenhum, corpo astral, os caras vão lá buscar. Tem toda uma equipe de espírito monitorando essas viagens astrais, viu? Isso é tudo monitorado. Os ETs adoram ficar vendo o que a gente faz. Até agora não. Né? Porque é campo da federação, né? Então, se dá um socorro, alguém tem que socorrer. Você vê quando tem a Enterprise, do Capitão Kirk, do Spock, se eles recebessem qualquer sinal de socorro, era obrigado por lei eles irem verificar. É como no mar, né? Se você tiver um SOS vindo no mar, toda embarcação é obrigada por lei a desviar sua trajetória e ir atrás do SOS. Para salvar as pessoas. É obrigada por lei. Se você ignorar o SOS, você vai preso. A hora que o capitão chegar e os caras denunciar ele, vai preso. Sabia? É internacional isso. É uma lei internacional. Se você é um barco que está fazendo turismo, você recebe o sinal de SOS, você é obrigado a desviar e salvar, por lei. O outro tem que ter um rádio, né? Às vezes tem rádio automático, é como a caixa preta do avião. O avião cai, ele fica emitindo um sinal para a gente localizar onde caiu o avião. Sinal localizador. E tem rádio automático que fica mandando SOS automático. E aí o cara vai pega a antena, direciona nessa direção, está tantos quilômetros, vai atrás. Geralmente esses barcos, né, que vai para o mar, tal, todo tem esse equipamento. Eles são obrigados a ter um rádio comunicador, um transponder automático, né, que em caso de acidente você aciona ele vai ficar emitindo um sinal de socorro. E aí a própria marinha pode identificar, né? Guarda costeira, que a gente não pode identificar, que ela patrulha o mar, né? Tem radar para patrulhar, ela vai atrás. Gostaria de saber, é verdade que a NASA usa mais de 50 dígitos após a vírgula? Provavelmente sim. Porque os cálculos têm que ser muito precisos. Muito precisos. Não pode errar. Por que tem contagem regressiva quando vai lançar um foguete? E a contagem regressiva começa semanas antes. Aquele relógio que fica lá para o lançamento. Né? Porque tudo é calculado com a órbita da Lua, a órbita da Terra, movimento de rotação da Terra, tudo isso é calculado conjunto. Então tem que lançar naquele instante para a nave sair, pegar a órbita naquele ponto você ter a trajetória certinha para encontrar a Lua lá na frente, porque tudo tem movimento, tudo tem movimento. Por isso que a gente chama de janela. Se eu atrasar, der um pau, o cara aborta, os cálculos têm que ser tudo refeito pelo computador, tudo. Daí o cara fala, só amanhã às 19 horas vão ter outra janela de lançamento. Ou daqui uma semana. Entendeu? A contagem regressiva, porque nossas naves são uma bosta.
Porque se as nossas naves fossem realmente boas, não há nada disso. É que a nave nossa não tem uma habilidade. Ela é tudo por inércia. Agora a nave do ET não, ele para no espaço, vai dar cavalo de pau, desce, sobe, agora eu vou para lá, não tem problema nenhum, pode sair a hora que quiser. O problema é as nossas naves serem muito primitivas. Tá? Que a gente depende de quantidade de combustível, tudo calculadinho, bonitinho, para poder acontecer, para a gente poder fazer isso. Tá? Qual o motivo de hoje em dia vários países estarem desenvolvendo projetos de sondas e até retorno do homem à Lua? Falam da presença do elemento hélio 3, que é bem raro na Terra. Bom, o lance é o seguinte, a China quer botar um chinês na Lua. Tá? A Índia quer botar um indiano na Lua. A Rússia não está nem aí com essa merda. Não tem o mínimo interesse, pelo que eu sei, de ir para a Lua. Mas a China já botou uma sonda em Marte copiada dos americanos, você sabia? Você conhece a história da sonda Mariner, que é aquela que pousou em Marte? Não, mas nessa última, com o robozinho, tudo, andando em Marte. Tinha um engenheiro chinês, cara, ajudou a trabalhar no projeto, fazer todo esse projeto da sonda para Marte. De uma hora para outra o cara sumiu e apareceu na China. Ele vendeu todo o projeto para o chinês. E a China mandou uma sonda igualzinha aos americanos na Lua. Para Marte, quer dizer, para Marte. Até helicóptero tem, igualzinha. Aquela sonda que sai voando lá. Até isso eles copiaram. Porque é melhor, né, você pegar um cara que fica 20, 30 anos desenvolvendo uma tecnologia. Você rouba, compra, ou rouba mesmo, né? Rouba o cientista. Hoje em dia é assim que funciona. Né? Vai ter pagode na Lua. Caipirinha, bela na Lua. Vai ser chinês na Lua agora. Né? Porque chinês em órbita da Terra já tem, tá? Com nave própria. Tá? Eles vão fazer uma estação orbital Xiangxing. Chinês agora. Isso é legal pra caramba. É bom isso aí. Essas disputas, elas desenvolvem muita tecnologia, muito conhecimento. Né? Muito conhecimento. Mas já pensou que legal seria se não fôssemos uma força única, né? Um trabalho em conjunto para todo mundo ir para o espaço? Não, aqui é política, aqui é guerra. Ideologia, né? Tem uma comédia, né? É uma comédia. Chama, né, que está na Netflix, chama Space Force. É o Força Espacial. Né? Que é um grupo de elite, né, que faz, então, é um tipo de uma força aérea, mas especializada em defesa do espaço. Sabe, em defesa do espaço. É muita comédia, porque eles vão brigar com o chinês na Lua, né? O chinês também tem... Eu não sei fazer encrenca com o chinês na Lua. Já brigam aqui, agora vão brigar lá em cima. Mas é comédia, eles montaram uma comédia, assim, você dá risada, tem umas coisas que não tem sentido. A Lua está sempre com a mesma face virada para a Terra. O que tem no lado oculto da Lua que nunca foi revelado pela NASA? O que tem o professor nesse lado escuro da Lua? Veja bem, não é, o lance é o seguinte, é que calha da órbita da Lua, a Lua tem rotação, ela roda em torno do seu eixo. Tá? Só que é bem sincronizado a rotação da Lua com a translação da Lua em torno da Terra. Então ela acaba sempre ficando, né, com a mesma face voltada para a Terra. Sempre. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem isso. Senão vocês vão achar que é teoria da conspiração também. Né? Mas a gente já fotografou, filmou a face oculta da Lua de ponta cabeça, tá? Já mapeamos tudo, não tem nada mais de oculto para a gente. Então é assim, a Terra está aqui, ó, e a Lua está aqui. Então pensa a Lua girando em torno da Terra. Ok? Teoricamente, essa é a fase que eu estou vendo a Lua, certo? Está entendendo?
né? Mas acontece que quando a Lua ela vem para cá, essa face aqui, ela fica aqui, ó. Porque se ela, né, não girasse, a hora que ela faz a volta, ela está aqui, aí eu veria a outra parte dela, né? Mas então ela vai fazendo assim, ó, como ela tem uma rotação em torno do eixo dela. Só que a rotação dela vai fazer sempre ela ficar, quando eu estiver aqui, essa parte achurada é que fica voltada para a Terra. Então eu nunca vejo essa parte aqui, ó. Mesmo nos 4 pontos da órbita da Lua sobre a Terra, eu não vejo, porque aqui eu só vejo essa. Exatamente por causa da rotação que ela tem. Entenderam mais ou menos? Mais ou menos assim. Mas agora nós temos sondas de precisão em órbita da Lua, que já faz 4 anos, que está 5, 6 anos para ir em volta. Ela já mapeou como o Google Earth mapeou a Terra. Então, você vê a cabeça de um alfinete, você vê a cabeça de um ser humano andando na Lua. Então, se tiver construção na Lua, já fotografou, já filmou, já sabe de tudo. Então, não existe mais lado oculto da Lua para nós, tá? A gente filmou e a sonda está lá em órbita. Passando cada 80 minutos, ela dá uma volta na Lua e eu vejo tudo que tem lá embaixo. Né? A mesma coisa em Marte. Nós temos uma Marte Orbiter, um orbitador marciano, que fica em Marte 24 horas, está lá, vai anos e anos mapeando tudo, fotografando tudo. Se tiver qualquer construção lá de cima. E essas sondas é que preparam o local de pouso. O local mais interessante para você pousar, encontrar coisas mais interessantes, até achar vida. Mas Marte é uma desgraça. Marte não vai achar forma de vida. Porque o bombardeio radioativo é muito grande. Não tem como sobreviver nada na superfície marciana. Vai achar se viver em caverna. Em cavernas subterrâneas, em leitos de água subterrânea, pode achar bactéria. Fungo, bactéria, um monte de coisa assim. Mas na superfície, não. Raios cósmicos, né, de alta energia caem direto na superfície, mata qualquer forma de vida. O astronauta não pode andar sem traje espacial. Né? Não é só por causa da pressão atmosférica, não, é por causa, né? Se fosse só questão de oxigênio, você botava uma mascarinha de oxigênio pegando isso e andar por lá, normal, com a roupa assim, com a pele exposta. Mas tem um problema, a pressão é muito baixa. Então eu tenho que ter um traje pressurizado. Tá? A temperatura até que não é problema não, sabe? A temperatura é 10 graus, tem hora que chega a 5 graus, 7 graus, até às vezes 20 graus tá lá. Então tá aqui hoje. Mas o bombardeio radioativo, ficar exposto 1 hora, você é morto. Você ficar exposto 1 hora com radiação em Marte. Mas teria que fazer uma camada de ozônio, tem que ter campo magnético. Não tem campo magnético em Marte. O campo magnético diz, porque você tem certas partículas, ultravioleta, eletromagnética, ozônio filtra. Mas partícula radioativa direto, não. É elétron e próton descendo com tudo. O campo magnético é que desvia. Certo? Se você não tem campo magnético, ele entra direto. É isso que é o perigoso. O perigoso é todas as radiações, radiação de alta energia, eletromagnética e mergulho de partículas, prótons, elétrons e nêutrons, que vem do Sol, que é o vento solar. A Terra é um planeta paraíso, cara. Isso aqui é um planeta totalmente projetado para ter todas essas vidas que tem aqui. A Lua não é projetada, Marte também não. Por isso que não tem vida. Vênus é outra história. Tem. Todos os planetas, todas as formas de vidas implantadas em planeta é artificial. Então tem engenharia sideral fazendo mudanças para ter um planeta como a Terra. Tem um vídeo de uma missão à Lua onde foi encontrado base. É um corpo de uma mulher. Dizem que trouxeram ela e ela tinha pele vermelha. Será real? Eu acho que isso é tudo bobagem. Primeiro porque não tem como trazer gente de lá. Não tem espaço na nave. Faria uma mudança de peso exorbitante. Sabe qual foi o problema? Quando os astronautas foram, já tinha que calcular quantos quilos de pedra eles podiam trazer. Sabia?
Eles não podiam ultrapassar aquele peso de material que eles vão trazer da Lua. Porque vai entrar no cálculo do retrofoguete. Então, imagine você encontra uma mulher lá, 70 quilos, vai enfiar na nave, vai enfiar onde? Não tem o consumo de oxigênio e tal, tem um monte de coisa que não dá certo. Mesmo que tivesse morta. Aí você tem que fazer pergunta, como é que ela foi parar lá? Volta do mesmo jeito que você foi. Cacete, eu vou viver na minha nave agora. Aí conta a mulher lá de biquíni tomando sol na Lua. Pô. Não tem. Agora vamos andar mais ou menos para a Lua. Haverá menos dificuldades? Estamos bem mais avançados? Eu não acredito nas dificuldades são as mesmas. Eu acho que é mais perigoso ainda, viu? Porque essas tecnologias não foram testadas. Tem que testar. Você fica confiando muito, agora esse foguete do Elon Musk, agora que vai descer, explode, filho da puta. Quer pousar bonitinho, né? Os americanos já largavam lá de cima, abriam o paraquedas e vinha de paraquedas, pousavam na água ainda. Os russos pousavam na terra, porque os russos não tinham um mar assim específico que eles trabalharem, né? A zona onde está, então era complicado. Era complicado. Pode-se dizer que a pisada do homem na Lua foi o marco do fim da Era das Trevas, o início da Era da Luz? Com certeza, viu, gente? Foi um marco que, por causa disso, teve o conclave estelar para decidir os destinos da Terra. Exatamente o dia que ela pisou na Lua. Porque a gente está indo para o espaço. Quer queira, quer não, uma hora a gente vai descobrir um monte de coisa lá em cima. Então é mais fácil descobrir antes da gente ir. Porque eu acredito no seguinte, é burrice mandar homens para o espaço. Vamos mandar inteligência artificial para o espaço. Vamos mandar robôs para o espaço. E em breve inteligência artificial, que é a mesma coisa. E você protege a vida humana. E o conhecimento e a pesquisa é a mesma. E o ser humano é problemático, né? Da caganeira, da autoideal dele lá, né? Uma inteligência artificial não tem esse problema. Tá? Então é isso, amanhã a gente volta. Namastê, pessoal. Muita paz a todos.